A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo estejam conosco neste momento em que queremos meditar e refletir em Sua Santa Palavra. Amém. Desde a queda do ser humano em pecado, nós passamos a ter inúmeros hábitos nocivos e prejudiciais. E um destes maus hábitos, entre tantos que poderíamos mencionar, é a hipocrisia. A falta de coerência entre o falar e o agir. Hipócrita é alguém que diz uma coisa, mas age de modo diferente. É alguém que defende certos princípios, mas não vive de acordo com esses princípios. A hipocrisia está impregnada em nosso ser desde o nascimento. Ela é uma das consequências da nossa natureza pecaminosa. Convivemos diariamente com a hipocrisia, com a incoerência, a começar por nós mesmos. Convivemos com ela na família, no trabalho, nas relações sociais e até mesmo na igreja. A hipocrisia, ela é nociva e traz inúmeros prejuízos para nós mesmos e também para aqueles com quem convivemos. Ela pode prejudicar o casamento, pode prejudicar a vida familiar, a vida profissional, a vida em sociedade, a vida em comunhão dos irmãos e irmãs na igreja. Enfim, onde a hipocrisia e a incoerência se manifestam, ela traz sérios prejuízos. Pais hipócritas, por exemplo, que pedem aos seus filhos que se comportem de determinada maneira, mas eles mesmos não vivem dessa maneira, eles estão dando um péssimo exemplo aos seus filhos. E esse comportamento, ele pode trazer sérios prejuízos para a relação entre os pais e os seus filhos, para a relação familiar. Líderes, sejam líderes seculares ou líderes religiosos, que no discurso dizem uma coisa, defendem uma coisa, mas na prática agem de forma totalmente diferente, esses também são verdadeiros hipócritas. Pois enganam aqueles que deveriam orientar, aqueles a quem deveriam servir. Servir não apenas com palavras, mas principalmente pelo exemplo. Foi justamente a hipocrisia e a incoerência dos líderes religiosos que trouxe sérios problemas e prejuízos ao povo de Deus. No capítulo 23 de Mateus, Jesus ele alerta o povo sobre esse comportamento pecaminoso dos escribas e dos fariseus. Jesus diz no versículo 3 do capítulo 23: "Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque não dizem o que fazem." Porque dizem e não fazem. É preciso observar aqui que Jesus, em momento algum, ele contesta a autoridade dos líderes religiosos. Pelo contrário, ele reconhece essa autoridade dos líderes religiosos, dos escribas e dos fariseus para ensinar o povo. Mas o que ele contesta aqui é justamente que eles ensinam, mas neles mesmos não seguem aquilo que ensinam. Eles mesmos não viviam de acordo com aquilo que ensinavam. E depois as palavras de Jesus que se seguem, elas são uma dura acusação e descrevem muito bem a hipocrisia daqueles líderes religiosos. Assim diz Jesus: "Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios." Os filactérios eram espécies de caixas, onde tinham pequenas inscrições do texto bíblico que eles amarravam ou no braço ou na cabeça. Ou seja, era muito mais um ritual externo para manter as aparências. Isso eles faziam. Afinal, eles queriam manter as aparências. E aí segue Jesus, então, criticando. "Pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre."
percebam que além da hipocrisia deles, de ensinarem uma coisa e não agirem de acordo, eles também gostavam de aparecer. Eles gostavam de receber elogios por sua suposta santidade. Eles exigiam coisas do povo que nem eles mesmos conseguiam colocar em prática. E com isso, sobrecarregavam o povo. Amor, acolhimento, graça, perdão, nada disso existia. Da parte dos líderes religiosos havia apenas cobranças. Cobrança para os outros, não para eles. Afinal, eles já eram santos. Pelo menos é o que achavam. As exigências da lei, elas sobrepunham o Deus gracioso e amoroso do Evangelho. Mas a hipocrisia desses líderes religiosos, ela não foi uma realidade somente nos dias de Jesus. Ela já vinha lá do Antigo Testamento. O profeta Miqueias, no capítulo 3 do seu livro, o texto do nosso Antigo Testamento, também retrata isso. E lá no capítulo 3 nos é apresentado um exemplo clássico que nitidamente denuncia a hipocrisia e a incoerência dos líderes do povo de Deus. Eles eram corruptos, praticavam a injustiça, exigiam do povo o que nem mesmo eles faziam, estavam apenas preocupados com vantagens e ganhos pessoais. E essa prática pecaminosa dos líderes do povo trouxe sérias consequências para todos, culminando mais tarde no exílio babilônico. Babilônios atacando Jerusalém, destruindo o templo e levando muitos cativos, onde eles permaneceram durante 70 anos. Como vocês podem notar, a hipocrisia, ela também se manifesta no meio do povo de Deus. E até por isso, o salmista, no salmo de hoje, Salmo 43, no versículo 1, ele clama: faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra a nação infiel. Livra-me dessa gente fraudulenta e injusta. Esse é o clamor do salmista. O ser humano, ele sempre será falho. O ser humano sempre terá atitudes incoerentes, atitudes hipócritas. E é por isso que Jesus, ele reivindica para si a autoridade suprema. É nele que devemos confiar acima de todas as coisas. Somente ele, conforme ele deixa claro após duramente criticar os escribas e fariseus, ele volta o olhar para si, ele chama a atenção para si, ele reivindica a autoridade para si, porque somente ele é o mestre por excelência. Todos nós somos irmãos pela fé nele. Só um é o nosso verdadeiro Pai, aquele que está nos céus, e há um só guia do povo de Deus, que é o próprio Jesus Cristo. Quanto a nós, sejamos líderes ou sejamos liderados, seja na vida familiar, seja na vida profissional, seja na igreja ou na sociedade como um todo, o maior sempre será aquele que serve os outros, lembra Jesus. Porque aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha, esse será exaltado. Viver isso na prática, esse é o grande desafio. E o primeiro passo é sempre ter humildade. Precisamos reconhecer nossas fraquezas. Jamais seremos capazes de carregar sozinhos todo o fardo da lei de Deus. Deus é santo. E o seu desejo é que também nós sejamos santos, conforme expresso em Levítico capítulo 19. Mas quem aqui é santo? Quem aqui não é pecador? Ninguém de vocês é santo. Todos vocês são pobres e miseráveis pecadores. E essa acusação que eu faço contra vocês, ela se aplica também a mim. Eu também não sou santo. Eu também sou um pobre e miserável pecador. Todos nós merecemos a ira e a condenação de Deus. Discordar disso, argumentar que talvez não seja para tanto, novamente seria uma grande hipocrisia e incoerência da nossa parte. Não sejamos hipócritas, sejamos sinceros e coerentes. E agora, o que fazer então
já que para nós mesmos não há o que fazer, não há o que fazer por nós mesmos, o que nos resta é uma única alternativa, é confiar na misericórdia e no amor de Deus. Deus, Ele sabe que jamais alcançaríamos por nós mesmos a santidade. E foi por isso que Ele enviou o Seu Filho ao mundo. Jesus é o amor e a misericórdia de Deus encarnada. Ele teve compaixão de nossas fraquezas. Tomou sobre si o pesado fardo da santa lei de Deus, carregando-o em nosso lugar. Na cruz foram pregados os nossos pecados. Na cruz foi pregada a nossa hipocrisia, a nossa incoerência. Jesus, o maior de todos que já viveram sobre a face da terra, Ele, por amor a nós, se fez servo. Ele se humilhou perfeitamente para que nós, em nossa imperfeição, fôssemos exaltados diante de Deus. O que nos resta é crer nisso. O que nos resta é confiar nisso de todo o nosso coração. E vocês podem ter certeza, valerá a pena. E é essa fé, meus queridos irmãos e irmãs, que nos motiva e nos capacita a levar uma vida coerente nesse mundo. Uma vida que condiz com aquilo que cremos e aquilo que confessamos. É óbvio que não será uma vida perfeita, porque isso é impossível para nós. Mas será uma vida que já não se conforma mais com o pecado. Uma vida, conforme lembra o apóstolo Paulo na carta aos Tessalonicenses, que se abstém da imoralidade sexual, que controla em honra e santificação o seu próprio corpo, que evita os desejos imorais, que não procura prejudicar os outros. Nós iremos seguir essas coisas, essas exortações do apóstolo, que são justamente exortações para uma vida de fé e coerência. Vamos lutar contra o pecado, pois Deus em Jesus Cristo, Ele nos chamou não para a impureza, mas para a santificação, como lembra Paulo. E Paulo, ele fala mais, ele ainda nos lembra que uma vida de fé e coerência é uma vida que exerce o amor fraternal, amar e servir uns aos outros. E Paulo, ele também diz que uma vida de fé e coerência passa pelo viver tranquilamente neste mundo, cuidando do que é nosso, trabalhando com dignidade, com nossas próprias mãos, para que vivamos não dependendo de outras pessoas, mas por nós mesmos. Isso tudo são orientações que o apóstolo Paulo nos deixa, que de fato vão guiar uma vida de fé e coerência neste mundo. Vai ser uma vida de fé e uma vida de coerência de acordo com aquilo que cremos. E viver com fé e coerência é certamente o melhor testemunho que podemos deixar para este mundo, para essas pessoas com as quais convivemos. É claro que nós iremos falhar. Isso é inevitável, nós não somos perfeitos, mesmo que tenhamos o perdão de Cristo, nós continuamos pecadores. Mas quando nós falharmos, novamente devemos ter uma atitude de fé e coerência. E que atitude seria essa? Deixar de lado a hipocrisia, o orgulho pecaminoso e humildemente reconhecer os nossos pecados. Em primeiro lugar, a Deus. Precisamos continuamente do perdão de Deus. E sabemos também que em Cristo, Deus sempre de novo está disposto a nos perdoar. Mas também devemos pedir perdão ao nosso próximo quando pecamos contra ele. Ao cônjuge, aos pais, aos filhos, a algum familiar qualquer, um colega de estudo, um colega de trabalho, um amigo, um vizinho, um irmão da igreja. Nós pecamos contra as pessoas com as quais convivemos. E é necessário que a gente peça perdão e perdoe. Pedir perdão e perdoar uns aos outros é fundamental. Porque esperar que Deus nos perdoe e nós não perdoarmos os que pecam contra nós, novamente nos levará ao pecado da hipocrisia e da incoerência. Por isso, peçamos perdão quando falharmos. Perdoemos como também Deus continuamente nos perdoa. E assim, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs,
que nós viveremos uma vida de fé e coerência neste mundo. O desejo de Deus é que a gente continue cada vez mais progredindo na fé e na vida cristã, como lembra o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. E é justamente para isso que Deus nos envia o seu Espírito Santo. Porque é justamente o Espírito Santo que age na palavra, nos sacramentos, que nos é concedida e fortalecida a fé. E é essa fé que vai nos capacitar para uma vida coerente neste mundo. Que assim Deus nos capacite e abençoe. Amém.